vou começar? Eu vou começar mostrando, então, a biblioteca que eu usei como referência para a nossa conversa. Eu fiz um recorte bem específico, porque eu não conhecia a plateia, então eu fiquei nos autores da antroposofia. Tenho aqui A Cultura Atual e a Educação Waldorf, que é o GA 307, Rudolf Steiner, A Prática Pedagógica, que é o 306, também do Steiner. Aí eu tenho essa palestra Carências da Alma em Nossa Época, que é o 168, e tenho esse livro da Cristina Gruvet. Quem me conhece sabe que eu já mastiguei esse livro todo e nunca encontro nada tão bom quanto isso. Então, é o que é ser contemporâneo. Trouxe um livro, não sei se vocês já chamaram ele aqui, o Bruno Calegaro, que é uma pessoa da antroposofia que traduziu algumas cartas do Rudolf Steiner para esse livro, Momentos de um Caminho. Também a gente vai falar de fragmentos dessas cartas. Aí tem essa coletânea do Instituto Cristóforos, que a minha tem milhares de anos, e Poemas e Pensamentos, que eu vou começar com um deles, e, lógico, Filosofia da Liberdade, que é a nossa base, que é o GA4. Bem, dito isso, vou começar, então, a nossa conversa. Eu acho que é um pouco disso que fala aqui na meditação de Michael, que a gente vai compor enquanto pensamento. Temos que erradicar da alma todo o medo e o temor do que o futuro possa trazer à vida. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. E temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é a parte que temos de aprender nessa era, a saber, viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Então tem aí uma recomendação a uma vida na imanência, a um estar no mundo sem nenhuma segurança, a um estar no mundo de modo a viver com pura confiança. Vou trazer uma epígrafe agora que diz, vem desse livro, de uma carta que ele escreveu em 1894, Steiner, para uma amiga, Rosa Mayreder. Diz assim: em meu livro, tudo é expressão pessoal. Eu queria, em primeiro lugar, mostrar a biografia de uma alma que se empenha por erguer-se à liberdade. Então, em uma antroposofia da imanência, uma prática, né? Se alguém me perguntar qual a diferença da antroposofia da imanência e da antroposofia mesmo, é essa atenção à liberdade. Ler qualquer obra de Steiner pelo filtro da filosofia da liberdade e da intenção do autor ao escrevê-la, combatendo, digamos, toda a vontade de apropriação por uma lei moral ou por um dogma, ou seja, tentando fazer da antroposofia um pensamento vivo, não doutrinário,
que, por incrível que pareça, é a própria antroposofia isso. Mas o nosso hábito, o nosso modo de agir no pensamento, ele acaba por sedimentar o vivo. Por isso que a antroposofia da imanência e a consequente educação steineriana é por uma estética da vida viva. Porque esse vivo, ele é tudo o que quer a antroposofia, mas que quando a gente se encontra socialmente para estudar, para construir instituições, para aplicar os conhecimentos, a gente acaba sucumbindo nos processos, nos estratos, nos deveres seres, e acaba enrijecendo o conhecimento. Acaba surgindo, no próprio trato com o conhecimento, acaba surgindo uma legislação. E é justamente esse acordar para a própria antroposofia que a antroposofia da imanência quer. Então, para isso, ela tem que sempre questionar sempre o conhecimento quando ele chega pronto como uma lei. Eu vou trazer um outro alerta que também está aqui no livro do Bruno, que é uma outra carta, também escrita em 1894, que é o ano de lançamento do Filosofia da Liberdade, que eu chamei de um alerta em tom de profecia, que o Steiner fala assim: não são poucos os que gostariam de fazer das elevadas concepções de Goethe um luteranismo ortodoxo. Então, e por incrível que pareça, é um pouco isso, esse luteranismo ortodoxo, que a antroposofia e, consequentemente, a pedagogia Waldorf tem caído nessa armadilha. Não que seja uma coisa premeditada, mas é que toda a nossa cultura, todo o nosso modo de estudar, de produzir conhecimento, ele é sempre nesse princípio de autoridade. Uma coisa que Steiner vai chamar de jesuitismo, e que ele discute lindamente nessa palestra Carências da Alma em Nossa Época, como superá-las. Então, eu estou aqui batendo um pouquinho nos modos de apropriação do pensamento. Porque é inacreditável como a gente pode pegar o autor mais libertário que existe e fazer dele um conhecimento dogmático. Fazer dessa vontade de liberdade, até desse anarquismo do autor, toda uma política doutrinária. E o autor está te dizendo: eu não quero isso mais. Porque todo conhecimento que a gente tem, desde os bancos escolares mais primários até a universidade, ele colabora para esses modos de apropriação. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento intelectivo. Claro, a gente precisa, então, por uma antroposofia da imanência, tentar elaborar conhecimentos que ultrapassem os limites do pensamento intelectual. Isso é bastante complexo. É tudo o que os formadores, é tudo o que a gente tem vontade de fazer, e quando a gente está no seminário, é tudo o que os professores do seminário querem que a gente faça, né? Manter o pensamento vivo e investigativo. Só que o cotidiano vai arrefecendo isso. Então, eu vou trazer agora 3 itens que eu acho importantes na inauguração do conceito de antroposofia da imanência. Digo assim: um modo de existir em educações. Então, por aí a gente já vê que há uma multiplicidade implícita, né? Educações
inspirado por uma antroposofia da imanência, que é uma antroposofia enquanto uma existencialização imanente. O imanente, essa filosofia imanente, é como o Rudolf Steiner caracteriza a sua filosofia da liberdade. É uma filosofia monista e imanente, não é? Ou seja, ela não é baseada no mundo fora do mundo, ela é baseada no mundo mesmo, né? Ele passa o tempo todo, em toda a sua obra, falando, olhem para o mundo, né? As respostas, até mesmo a dimensão espiritual, está na imanência e não fora, porque a gente instala um lugar para a dimensão espiritual que é fora da vida. E ele diz, não, a dimensão espiritual está na vida, na imanência. Vamos em frente. E aí, essa existencialização imanente, ela quer dizer numa frase um pouco mais simples, o mundo é comigo dentro. A antroposofia, quando eu tenho que defini-la, eu a defino dessa maneira. O mundo é comigo dentro. E quando eu me coloco dentro do mundo, quando o meu ponto de vista é de dentro, isso muda tudo, muda completamente o meu modo, a minha existencialização, o meu modo de existir. E ela é ocupada, essa antroposofia da imanência, ela é ocupada com a vida que se vive, e não com a invocação de figuras além dela. Então, a gente percebe que na trajetória do próprio Steiner, que eu divido o Steiner em 3, eu não, os teóricos que o estudam. O primeiro Steiner, que é esse que eu chamo de cientista, que é esse da filosofia da liberdade, dos primeiros GAs. Depois, o Steiner que se encontra com a teosofia e passa 12 anos nesse encontro, que é um Steiner apaixonado, que, olha só, ele estava aplicando tudo aquilo que ele elaborou aqui num objeto diferente, né? Num objeto teosófico, mas o procedimento investigativo, o modo de dizer o espiritual não é fora, é dentro, foi o que ele tentou fazer o tempo todo ali, usando o quê? Usando o repertório da teosofia. E o terceiro Steiner, após que é o que eu chamo do Steiner do fazer, que o velho Steiner, que é aquele Steiner que vai construir o Goetheano, aquele Steiner que vai construir todas as disciplinas que ele construiu, da medicina, educação, tudo isso. Que é aquele que vai colocar-se em fazer. E aí, é interessante quando a gente fala dessa invocação de figuras além dela, que há toda uma estrutura de pensamento, de apropriação da antroposofia no meio antroposófico, que, ao invés de olhar para o procedimento epistemológico de Steiner, no contato com a teosofia, olha para a teosofia e aí muitas vezes escorrega nos dogmas teosóficos, acaba por, digamos assim, para falar delicadamente, sem precisar ser uma crítica dura, acaba transformando a antroposofia numa espécie de religião, com os seus rituais, com os seus deveres seres, com a sua moral e até mesmo, olha eu vestidinha, até mesmo com seus paramentos. O lencinho no pescoço, hoje em dia menos, mas na minha época era assim. Existe isso é do humano, isso é do hábito da alma, do intelecto, e é disso que a gente, seres
que querem viver pela sua alma da consciência precisam, digamos, ultrapassar. E agora vamos para o segundo. Um modo de existir que não subordina a imanência, a vida mesmo, à transcendência. Porque parece que existe, quando você faz essa subordinação, é como se existe um modelo ideal em algum lugar e que você na imanência, na vida mesmo, estivesse aquém desse modelo. Isso serve para pessoas, para instituições, ou seja, na balança de valores, a idealização vale mais do que o real, do que o possível, do que aquilo que é verdadeiro naquele momento. Mas esse modo de existir implica o pensar, o sentir e o querer junto ao aquém das singularidades, ou seja, o aquém das singularidades e o além das múltiplas dobras da existência. Então, essa antroposofia da imanência, não sei se eu estou sendo clara, eu não devo estar, se estiver é porque eu estou falando mal, mas essa antroposofia da imanência, ela não é uma antroposofia platônica, ela bate no platonismo, porque o platonismo ele instala, a grosso modo, não é bem assim, mas no senso comum do platonismo, do modo como a gente apropria o platonismo, a gente imagina que existem modelos e que os humanos estão sempre aquém desses modelos. E isso já vai nos ajudar a responder uma das questões norteadoras, que é sobre aquela que a criança idealizada é sempre mais do que a criança do contemporâneo, do que a criança real. E 3, uma antroposofia da imanência em honra à terra. Em honra à terra é tudo o que devemos fazer. Então, quando se instala no pensamento uma vontade de outro mundo, perde-se o amor pela terra. E eu acho que todo o pensamento de Rudolf Steiner é por amor à terra, à vida, por honra à vida. E esse procedimento de honra à vida, de honra à terra, ao mundo em que vivemos, ele ajuda a insertar as fronteiras entre filosofia, ciência e arte, que é o que faz a antroposofia. É ciência? É arte? É filosofia? O que é? Essas fronteiras, elas não são muito fixas. E como não são fixas, elas permitem, vejam vocês, possibilitam uma zona entre a ciência e a arte e a filosofia que é indiscernível. E nessa zona de indiscernibilidade é que as sensibilidades nossas, as nossas sensibilidades em devir, podem então se dar. Quando é tudo muito fixo, as nossas sensibilidades ficam sem lugar. Vamos pensar num desenho feito por uma aluna, um aluno da escola Waldorf. Ele é aconselhado a fazer o desenho sem muitas linhas. Por quê? Porque quando ele coloca essas linhas, ele fixa. E o que a antroposofia quer treinar a alma durante toda a sua trajetória é justamente essa mobilidade do instante, essa mobilidade da imanência, essa plasticidade plena de devires. E agora eu vou tratar de uma outra diferença. Olha só, essa diferença entre a antroposofia da imanência e a antroposofia, que é com a antroposofia da imanência, tudo que a gente for ler, até mesmo esse livro, Prática Pedagógica, a gente vai usar como filtro a filosofia da liberdade.
Se aquele pensamento não for nos conduzir a uma prática da liberdade, como descrito na filosofia da liberdade, então eu não estou interpretando corretamente. Eu estou sendo, digamos assim, intelectual na interpretação. E aí, olha só, e quem nos dá essa dica, quem é? O próprio Rudolf Steiner, porque aqui eu não vou sair muito do Steiner, vou usar o próprio Steiner para justificar a adoção da educação steineriana e da antroposofia da imanência. Olha o que aconteceu em 1922, quando o Johannes Stein, que é o biógrafo de Steiner, pergunta para ele. Ele pergunta: o que restaria do seu trabalho, pergunta para o Rudolf Steiner, em milhares de anos? Adivinha o que o Steiner respondeu? Nada. Ele fala assim: nada, exceto a minha filosofia da liberdade. E aí ele emenda falando assim, ó, mas tudo está contido nela. E aí ele fala: se alguém realizar o ato de liberdade lá descrito, encontrará todo o conteúdo. Encontrará todo o conteúdo. Então, quem é que está nos autorizando a usar o filtro da filosofia da liberdade na interpretação e apropriação da própria obra? O próprio Steiner, né? Então, eu acho que aí fica bem claro que não é uma vertente, não é nada disso. A antroposofia da imanência é realmente tomar cuidado para que os modos de ser da aula do intelecto, da intelectualidade, das estruturas de poder e saber, né, que existem em todo modo de apropriação ocidental do conhecimento, se instalem na obra desse filósofo genial. Outra diferença, agora vamos tentar trazer a diferença da pedagogia Waldorf com a educação steineriana que a gente tem adotado constantemente. A primeira coisa é que a pedagogia Waldorf, desde uns anos aí, é uma marca, ela tem royalties. Isso já afasta determinados corações dela, do uso da palavra, porque parece que não combina. Então, a educação steineriana, ela quer dizer, opa, onde que a gente mora? O que a gente está fazendo assim? Tudo que a gente faz não é um protocolo, não é uma marca, não é uma franquia, tudo que a gente faz é baseado na filosofia da liberdade. Tudo que a gente faz é baseado no conhecimento genuíno de Rudolf Steiner. Não que a pedagogia Waldorf não seja, mas é que a gente sente a necessidade de marcar isso num mundo onde o procedimento liberal, o modo como as coisas são feitas enquanto mercadoria, marcas, estilos, fazem, digamos assim, uma apropriação leviana dos processos. É um modo capitalístico de ser, de existir. E é justamente para fugir desses modos um pouco adormecidos e capitalísticos que a gente utiliza a educação steineriana. Por quê? Porque a nossa vontade, olha lá a palavra, Steiner falou realizar, e a nossa vontade é operar com a antroposofia da imanência junto à educação como tornar-se. Por quê? Porque nós entendemos a educação como tornar-se. Como tornar-se quem? Aquilo que nós somos. Pronto, já estou quase... Agora já vou para as nossas questões norteadoras. Fiz o começo e já estou no fim. Primeira questão norteadora, ela fala assim: a renovação conceitual da antroposofia se faz necessária, é uma pergunta, se faz necessária para que possamos ultrapassar o apequenamento que a atualidade nos quer impor? Então, baseado nisso que eu já falei, eu tenho uma tese que, sim,
que a gente precisa renovar uma renovação conceitual, não da antroposofia em si, mas dos modos de apropriação da antroposofia pelo pensamento intelectual e pelos modos de subjetivação capitalísticas, né? Que é o modo da sociedade contemporânea. E aí fala, se transformamos a antroposofia e, consequentemente, a pedagogia Waldorf em uma doutrina, nos apequenamos. Apequenamos esse conhecimento incrível e nos apequenamos também. A filosofia da liberdade nunca pode ser uma filosofia doutrinária. É isso o que diz Rudolf Steiner. E aí eu vou trazer, então, uma citação dele que diz: as verdades da ciência espiritual buscadas por nós não devem constituir-se num conhecimento morto, e sim vivo e possível de relacionar-se com a vida em todos os pontos e assuntos essenciais. É lindo, né, gente? Eu sou uma apaixonada por esse broto. É natural, na minha época eu falava broto, viu? É natural e até óbvio que hoje em dia se assimile a ciência espiritual de maneira muitas vezes abstratas. Olha ele aí falando o que eu acabei de dizer, baseado nele mesmo. Este modo de assimilá-la pode conduzir a uma espécie de conhecimento irreal, pouco fecundo para a vida e capaz de provocar em quem ainda não sabe muito a esse respeito a seguinte indagação: para que serve saber que o ser humano é constituído por um certo número de corpos, que a humanidade evolui, evoluirá através de várias épocas culturais, etc. Em tais indivíduos, convictos da necessidade de se entrosarem inteiramente na vida prática, a fim de obedecer às exigências de nosso tempo, a ciência espiritual causa frequentemente a impressão de algo estéril. E realmente, muitas vezes, ela é praticada de modo estéril, mesmo pelos que lhe dedicam alguma inclinação e compreensão. Ele é um fofo, ele todo o antídoto para isso que a gente está tentando agitar, está na obra dele mesmo. Vamos então para a segunda questão norteadora. A criança contemporânea é sempre aquém da criança idealizada? Muito bem, então, de novo, a gente já tem recursos na introdução para essa resposta. Se a gente não olhar para a criança, porque Steiner traz uma criança, entre aspas, uma criança atemporal, uma criança, digamos, arquetípica. Só que essa criança arquetípica, ela não é um modelo fixo. Ela é uma tendência, uma força, algo que precisa de uma historicidade, que precisa de uma geografia para se atualizar. Ela, quando se atualiza, ela se atualiza em sua plena singularidade. Então, o modo como a gente trata essa criança real à nossa frente, normalmente é comparando com uma criança idealizada e falando para essa criança, ou pensando, ou agindo sobre ela. Você precisa, dever ser assim ou assado. A educação steineriana, que é baseada numa antroposofia da imanência, ela jamais pode vir a aceitar, digamos, generalizações ou imagens idealizadas. Por quê? Porque ela olha para aquela criança na sua frente e ela é a única lei que existe. Todo o equilíbrio de forças daquela criança está naquela criança e não em comparação a outras crianças ou a uma criança idealizada. Eu pensei na questão da utopia.
Vamos pensar que a gente imagina a criança idealizada de modo utópico, aquela utopia. Então, talvez a gente pudesse começar a pensar da criança mesmo de modo heterotópico. Então, imagina assim, eu quero para minha criança tudo aquilo que eu idealizei, que normalmente são coisas maravilhosas. Porém, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar tudo isso que eu idealizei e transformar isso em valores concretos. O que eu quero para ela? Eu quero que ela seja saudável, eu quero que ela se sinta bem. Ou seja, eu vou transformando em valores. E aí eu olho para a minha criança mesmo, e aí eu penso, mas esses valores já não estão aqui? Por que eu preciso que ela se transforme numa outra coisa para que essa outra coisa corresponda à minha utopia idealista? 3. Que educação pede a criança contemporânea? E aí eu queria trazer uma coisa que eu acho linda, que tem a ver com esse livro, O que é Ser Contemporâneo, da Christine Gruvet. E aí eu trazê-lo no sentido de que ela tá se perguntando, lá no finalzinho do livro, ela está perguntando o que a criança quer ver no adulto. Porque a pergunta é, que educação pede a criança contemporânea? E a minha tese, a minha não, mas também dos autores que eu frequento, é de que a criança quer saber como é ser humano através do adulto. Ele não quer um adulto exemplar, ele não quer um adulto perfeito. Ela quer apenas a transparência nesse olhar desse adulto. A Christine Gruvet traz uma coisa linda que ela diz assim, ó, pelo que a criança anseia ao querer ver o mundo refletido no olhar do adulto. Quem ela gostaria de encontrar nessa troca de olhares? Gostaria de sentir a proximidade dos pais e mães ou a proteção que obtém por meio deles? E aí ela responde, a criança não procura nada determinado no olhar que o adulto lhe dirige. Olha que coisa linda, gente. Ela procura o olhar em si, a transparência. Ela quer ver o ser humano ao vivo, não é? Isso não sei, isso para mim é tão aliviante, né? É que nem aquele conceito, eu falei que eu ia falar de outro autor, mas vou trazer uma pitadinha de Winnicott, que qualquer coisa fica bom com Winnicott. Quando Winnicott se refere ao educador materno, né? Como a mãe suficientemente boa, suficientemente, ou seja, aquela mãe real, que erra, que não dá conta, mas que está verdadeira ali, que não está fazendo tipo, que não está querendo projetar na criança nada, aquela pessoa real. Então ela diz assim, no olhar dedicado e dirigido a ela, a criança pode reconhecer algo que está nela mesma e que nada mais é senão o anseio de ser humano. É lindo, né? Pronto, agora, para finalizar, vamos à quarta e última questão norteadora. É possível ainda hoje autoeducar-se e apoiar a autoeducação para a liberdade? Eu diria, na minha tese, só isso é possível hoje. Nada mais é possível a não ser a nossa própria autoeducação e o apoio à educação do outro. Todas as fórmulas, todos os outros modos de ensinagem, educação, procedimentos sociais diversos não resolvem mais. A única coisa que resolve é você olhar para si, aprimorar-se pelo seu próprio querer e aí deixar que a aura que isso faz, produz efeitos no outro, seja ele criança, seja ele outra pessoa. E aí eu vou trazer a clássica
citação de Rudolf Steiner lá no GA 306. Não há, basicamente, em nenhum nível, uma outra educação que não seja autoeducação. Toda educação é autoeducação. E nós, professores, educadores, somos, em realidade, somente o entorno da criança que se autoeduca. Gente, a criança se autoeduca, não é nós nos autoeducamos para educar a criança. Da criança educando-se a si própria, devemos criar, aí sim, o mais propício ambiente para que a criança eduque-se junto a nós, mas da maneira como ela precisa autoeducar-se por meio de seu destino interior. Gente, se o nome disso não é educação para a liberdade, não sei o que é. Uma última palavra. O ser humano deve poder confrontar-se com as ideias, vivendo-as. Do contrário, converte-se em seu escravo. Essa é a última frase do livro Filosofia da Liberdade. E para encerrar, também vou trazer uma coisa para apertar um pouquinho. O dever é gostar daquilo que nós prescrevemos a nós mesmos. Eu adoro esse homem, não sei vocês.